Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 14 de junho, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia e relembrando que esse programa será reprisado amanhã, no sábado. Nesse terceiro bloco, eu começo perguntando para o Giovanni Clay, que é do Movimento por Universidade Popular. No bloco anterior, o Narciso falou que precisa se educar o povo. Aí eu te pergunto, o racismo está mais do que na cor da pele das pessoas? É como eu coloquei, o racismo é um processo histórico. A nossa forma de superar o racismo, como foi colocado aqui, se nós garantirmos o que está na Constituição do acesso à educação, à saúde, ao emprego, à residência, para todos e todas, de fato, você consegue superar ele. E nesse para de superar aqui, vai para além de fato além da cor. Porque no Brasil a gente adota o preto e o pardo como negro. Porque a gente não tem um processo diferenciado de outros países, tipo, os Estados Unidos ele identifica qualquer traço afrodescendente é negro. No Brasil, pelo processo, inclusive de branqueamento, o Brasil ele expulsou o negro da sua fazenda, com o fim da escravidão, e trouxe vários europeus para cá para substituir. Nós tentamos fazer de branqueamento. Então, assim, de fato, é além da cor. Mas a cor será predominante porque eu digo para vocês, mesmo que eu, Giovanni, eu tenho uma formação, tenho especialização, estou na segunda graduação. Se eu chegar num ambiente considerado de elite, como o próprio jurídico, os seguros vão me olhar de forma diferente, pela minha cor. E eu disse porque eu já vivi, eu fui participar de uma atividade sobre juventude no governo do Lula, para discutir sobre o genocídio da juventude negra. Quando a galera entrou, beleza, quando o Giovanni entrou, o segurança perguntou para mim, você vai para onde? Aconteceu isso? Aconteceu isso. Agora, alguém duvida disso ter acontecido? Pela questão da cor? Porque se eu pedir para cada um que está em casa, fechar os olhos e imaginar, tá vendo um cara branco andando aqui, você faz o quê? Você olha e basta dar um oi. Se for à noite, você dá um oi. Se vier um negro andando, você atravessa a rua. Porque o nosso processo histórico é que o negro ele é violento. E ele é violento porque está envolvido no crime para sobrevivência. Narciso, antes do intervalo, você ia fazer alguma intervenção. O que você ia falar? Não, eu que me reportei eu vou trazer outro problema. Traga outro problema. Que eu levantei a questão da igualdade de resultado em troca da igualdade de oportunidade. Aí tem outra questão, que até tem negros que discordam, mas numa minoria muito pequena. A maioria concorda com a política de cota. E a ascensão do pobre na universidade. Olha, os movimentos sociais do Brasil, nesse particular, cometem um erro, para mim, capital. Qual é o erro? É a bandeira, universidade gratuita para todos. Isso é um erro. Universidade gratuita para quem não pode pagar. Só que se você chegar nas melhores universidades do Brasil, o que é que está acontecendo? Os filhos dos pais ricos Estão lá. Fizeram primário, secundário e nas melhores escolas primárias. Quando chega a prova do Enem, aí eles tiram a melhor nota e os filhos do milionário para estudar de graça nas melhores. Nos Estados Unidos não existe ensino gratuito superior para filho de milionário. Pelo contrário, os milionários pagam para que os filhos dos pobres possam frequentar a mesma universidade. E aqui no Brasil, é essa questão que eu queria que você discutisse. A política de cotas e a universidade gratuita sobre esse prisma que eu acabei de levantar. Mas, assim, o movimento que eu faço parte é o movimento MUP, é o Movimento por Universidade Popular. Ele defende a universalização do acesso à universidade gratuita. Por quê? O nosso discurso de que o rico ele pode pagar, ele só na falha de uma contradição. Hoje, a Universidade Federal, 98% ou até mais de produção científica e acadêmica no Brasil é pela universidade. Não é empresa, não é faculdade particular, não é o capital estrangeiro. É o Estado, é a Universidade Federal. As particulares hoje, elas têm como objetivo lucro. E pode ver. Fabriqueta de doutor. E a nossa lógica hoje é o quê? O filho do pobre está na particular e o filho do rico está na federal. Porque a federal tem qualidade. Agora, por que ela tem qualidade? Porque o rico está lá. Porque a partir do momento que o filho do a partir do momento que o filho do rico sair da federal, vai acontecer o sucateamento. Vai dizer assim, ó, para que o Estado? Porque o Estado ele só investe onde o rico está. E se eu universalizar o acesso à universidade, é para o básico hoje. A saúde, porque todo mundo briga para que a saúde seja boa. Porque todo mundo é atendido por ela. Porque a partir do momento que eu separar rico para um lado
e pobre para o outro, é igual a educação básica. Como é que é a educação básica? Pública ela é ruim e a particular é boa. Porque o rico pode pagar e ele paga pelo seu melhor. E como o público ele vai investir na escola pública, porque se fosse nessa lógica de que paga quem tem dinheiro e quem não paga vai ter acesso, a educação básica seria de qualidade. E não é. Porque o pobre está lá e o rico está na particular. Na universidade, como ela é para todo mundo, seguindo o critério do Enem, quem está lá é o rico também. Então ele vai brigar para que ela seja de qualidade. Então a nossa lógica, porque no Brasil a lógica é essa, o Estado ele não serve ao pobre. O Estado ele serve ao rico. Porque o Brasil começou a discutir sobre a Cracolândia, sobre drogas? Porque o filho do rico começou a ser afetado. Porque enquanto é filho do pobre, beleza, está aqui exemplo no Acre. Facção só vai ser discutida quando tiver filho de parlamentar, filho de empresário envolvido. Aí você vai ver o Estado se movimentar para acabar. Mas enquanto não, o discurso aqui mesmo não colocou que, bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto quando é preto e pobre. Porque se for um filho de um grande empresário, de um parlamentar, do próprio governador, se alguém da família do governador se envolver, eu lhe garanto, vai ter uma força-tarefa, vai vir emenda parlamentar, vai vir o dinheiro da presidência para sanar esse problema. Porque o Brasil só começou a discutir sobre o crack por causa disso, porque a elite em São Paulo e no Rio começou a ser afetada. Então a nossa defesa hoje de uma universidade pública, gratuita, estatal, de qualidade para todos, é porque enquanto o rico está lá, ele defende. Porque se ele se retira, ele não liga. Aí eu volto. Nós não temos creche para todo mundo em Rio Branco. O meu filho foi para um sorteio para poder conseguir ter acesso a um direito meu que está na Constituição. Por que isso? Né? E no ECA, né? Por que isso? Sabe o que é mais difícil? É conseguir vaga nas creches ou um emprego hoje? Essa questão de raça, o STF está com essa... julgando, né, o crime de homofobia, equiparando com a questão racial. Entende-se que grupos estigmatizados estão classificados como raça humana. Então, você tem diferenciação contra judeus, como foi já julgado há 20 anos atrás no Rio Grande do Sul, que foi a primeira equiparação à questão de raça antissemita, né? Então, o que acontece? Então, o movimento social LGBT pegou esse gancho, né, para equiparar que o crime de racismo ele perpassa não só a cor da pele, mas perpassa a raça, que pode ser a raça humana e estigmatizado por algum movimento, seja discriminatório ou violação dos direitos, né? Então, nós temos aí os cientistas europeus falando que daqui a 10 anos nós estamos capacitados já de fazer as primeiras comunicações com os alienígenas em outras galáxias. Se você acompanhar o noticiário, você vai ver que todo dia estão se descobrindo novas galáxias. Nós temos aí, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos aí a Constituição brasileira, uma das constituições mais perfeitas que nós temos na humanidade, em processo civilizatório. Entendeu? Precisa de leis, Narciso? Precisa de leis para coibir a discriminação contra LGBTs? Não precisaria com a nossa Constituição brasileira. Tá lá, já tá lá. Precisaria de uma lei Maria da Penha para coibir o feminicídio das mulheres? Não precisaria. Precisaria uma lei criminalista? Você que é um operador do direito, você não acha que nós temos o Estatuto do Idoso, Estatuto do Torcedor, que foi colado dos europeus, não tem nada a ver com a nossa realidade, Estatuto da Criança e do Adolescente. Está tudo na Constituição. A Constituição ela é perfeita, mas ela colocou todo mundo no mesmo padrão. E não existe padrão quando as pessoas são diferentes. Código de Defesa do Consumidor. Não existe igualdade na diferença. Você tem que nomenclaturar, porque ninguém é igual a ninguém. Nem os animais são iguais, racionais e nem os irracionais. Então, há de se ter, desde o processo embrionário, uma diferença. E a diferença é um olhar, porque você não pode não olhar para grupos que são estigmatizados. Você não pode dizer que não existe pobreza e riqueza. Você não pode dizer que existe brancos e pretos, indígenas, e você não pode dizer que existe índios e não indígenas. Por si só, a natureza já traz a diferenciação. Então, não tem condições de a gente fazer uma única lei universalista para que todo mundo se adeque nessa lei. O processo civilizatório e sociológico de desenvolvimento da civilização é transmutado. Claro que vai se mudando. O que nós não podemos dizer e nós não podemos desconhecer, enquanto as religiões estão querendo cada vez mais aprofundar essa diferenciação, estigmatizar, porque a gente poderia estar avançando muito mais além, como os cientistas falam que os alienígenas daqui a 10 anos vão fazer os primeiros contatos,
Você está entendendo? Então, quer dizer, quando chegar os alienígenas, qual é a lei que nós vamos regimentar a convivência dele com os seres humanos, se nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Então, vai ser a Declaração Universal dos Direitos Alienígenas. Então, nós ainda estamos num debate precário, anticivilizatório, sabe, que nós ainda estamos discutindo se a pessoa tem direito de beijar ou não quem ela ama. Você não é mais nem o sexo, mas é quem ela ama, quem ela tem afinidade. Quando a gente vai discutir o Estatuto da Família, dizer que a família só pode ser por um homem ou uma mulher para gerar filhos, e a gente desconhece que família pode ser uma avó que cria um neto, uma mãe solteira que cria um filho, um pai solteiro, ou então 2 homens, 2 mulheres que queiram adotar as crianças que são geradas por relações heterossexuais. Então, quer dizer, a gente está se apequenando, entendeu? Deixa eu entrar aqui numa... Porque você falou numa palavra aí que poderia a gente marcar um outro programa para que ele consumiria todo isso. Por quê? O Brasil, claro que é uma brutal covardia o assassinato de mulheres. Né? Bom, E só complementando, não sei nem o que você vai dizer, mas tem um dado também, que a gente até participou de uma palestra, que diz que a cada 20 horas no Brasil, um LGBT é assassinado. O Brasil é campeão de homicídios contra a minoria sexual. Ô, Giovanni, entenda o raciocínio que eu vou dizer. Você falou feminicídio. Por que criar esta coisa de feminicídio? Se a nossa legislação penal já cuida do assunto que trata de do homicídio. E ele chega a ser injusto contra os homens. Viu, Giovanni? Olha aqui. Semana saiu a estatística do número de assassinatos acontecidos no Brasil em 2017. 63.500 assassinatos no Brasil. Num ano. A guerra mais sangrenta hoje do mundo inteiro é da Síria. Só assassinaram 40 mil. Quer dizer, nós estamos em guerra constante. Na nossa guerra aqui. Agora porque eu quero me referir à inapropriedade do crime do feminicídio. Dos 63 mil assassinatos em 2017, 58 mil foi homens, 5 mil mulheres. Quer dizer, então, a chacina é contra os homens, não é contra as mulheres. Mas hoje o modismo é de falar nos assassinatos das mulheres. Eu não quero que as mulheres estejam entendendo que eu sou já contra a lei. Mas você vê que quando os governos, quando a propaganda quer, ela supervaloriza uma questão em detrimento da outra. Por quê? Se foram 65 mil assassinatos, e 60 mil foi homens e 5 mil mulheres, dessa guerra civil, as mulheres ainda são beneficiadas, até porque ela é a maioria da nossa população. O feminicídio é uma terminologia usada para assassinato de mulheres através do machismo. Né? É uma terminologia. Porque se você pegar a causa-morte daquele assassinato daquela mulher, você vai ver que tem o machismo e tem a questão da propriedade. Né? Porque hoje em dia o machismo acha que, vamos supor, numa relação heterossexual, até numa relação homossexual, tem o gay, que ele é o ativo e o passivo. Em português bem claro, eu não sei se eu posso falar isso aqui na TV, né? O que dá, o que come. O que come acha que o que dá é propriedade dele, ele tem que fazer o que ele bem entende, porque se mostra até que é um nisso ser aí tem a inferior. discriminação também. É o machismo. Então, se acha que ele é uma pessoa na relação inferior, porque o que dá. O que come acha que ele na relação é a pessoa que é o dono daquela relação. É o macho. É o macho. Aí é o machismo. E quando tem uma relação hétero, uma mulher, o homem sempre acha que a mulher é produto dele. Entendeu? Que é ou seja, propriedade, né? Então faz dela o que bem quer e inferioriza, trata como um ser inferior. Se você pegar de 50 mil para 5 mil, se você pegar a causa-morte, você vai dizer que realmente o crime dessas mulheres, a maior proliferação foi por conta do machismo, por conta que elas são
consideradas por conta do machismo de serem mulheres sujeitos inferiores e que no qual, quando eu acho que você é inferior, eu vou estar sempre em cima e você vai estar sempre embaixo. Entendeu? E o grau de violência, discriminação, ou de eu negar direitos para você, vai ser sempre uma diferenciação. Então, feminicídio se dá para a nomenclatura ao assassinato de mulheres. Mas é porque não há mais tempo, porque senão... Nosso tempo está estourado. Já está estourado. Mas eu vou só fazer o seguinte lembrete. Aí vamos para a população carcerária. População carcerária. O Brasil tem hoje 750 mil presos. E aqui no Acre, 7.918. Olha que dado impressionante. Quase 1 para 100. A população, só 10% dessa população é de mulheres. Qual a predominância dos crimes que elas praticaram? Tráfico de droga. Por quê? Foi influenciado pelos Mas por quê? Pelo processo de machismo. Por conta do machismo, entendeu? Porque para elas se segurarem naquela relação, como elas gostam, elas têm que ser subalternas naquela relação e fazer aquilo que os seus companheiros querem. É uma imposição. Nosso tempo está estourado. Muniz, para finalizar. Quero agradecer ao Tião, à direção da TV. Foi um prazer substituir o meu amigo Osmir Lima. Foi um prazer também receber aqui a visita do Germano, do Giovanni. Giovanni, só para encerrar, vocês, semana passada, tiveram uma vitória, né? O Estatuto da Família foi considerado inconstitucional. Então, a luta de vocês... Embora eu também defenda o Estatuto. Eu defendo a causa de você, mas também defendo o Estatuto. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Assegurar direitos de ambas as partes. E no mais, agradecer ao telespectador por mais uma audiência, né? Em todo o estado, a gente está chegando mais longe agora, tudo sistema HD. Muito obrigado, tenham todos um excelente final de semana. Narciso, para finalizar. Eu vou só homenagear aqui o Germano, porque dando uma estudadazinha nos meus alfarrábios, eu encontrei uma frase de uma dessas paradas gays, parada do orgulho gay, e vi uma frase, eu quero saber se você assina embaixo dela. Tinha um cartaz daquele: tire seu preconceito dos nossos caminhos, que nós queremos passar com o nosso amor. É isso. Vem de uma música antiga da MPB. Se as pessoas enxergassem os LGBTs como seres humanos, tirando identidade, orientação ou qualquer tipo de sexualidade, nos enxergariam como sujeitos de amor, de fraternidade, coletividade, sobrevivência. O que as pessoas não entendem é isso, que nós não temos mais por onde buscar mais atrocidades, intolerância, nós temos que buscar uma fraternidade. E o movimento social LGBT, vale frisar, antes de eu me despedir aqui, nós não queremos privilégios. Né? Quando se equipara os mesmos direitos, porque o imposto que você paga, Muniz, que você paga no alimento que você compra no supermercado, o imposto que você paga na consulta médica, o imposto que você paga que está atribuído naquela nota fiscal, é o mesmo imposto que eu, sendo um homem gay, cisgênero, que me relaciono com outro homem afetivamente, sexualmente, eu pago. Então não podemos ter uma lei só para abranger a você me dizendo que eu sou doente. Sendo que eu também sou regido pela Constituição Federal, sou também cidadão e pago o mesmo imposto. Então eu não posso ter uma lei que possa me restringir pela minha orientação sexual. Senão a gente vai fazer uma lei para restringir eu não pagar imposto pela minha orientação sexual. Ou então a gente vai ter uma diferenciação aí. Então eu queria agradecer o Tribuna Livre imensamente, fazer parte aqui com você, Narciso, com você, Tião, com você, Muniz, com você, Giovanni, sabe, dizer que nós temos aqui um tema que dá para transcorrer aqui um mês e seguido de Tribuna Livre, porque nós precisamos desmistificar, nós precisamos sensibilizar a população acreana. Nós só temos 22 municípios, o governo do estado agora tem um projeto através aí da volta da Secretaria de Direitos Humanos, que é o primeiro pacto estadual de enfrentamento à LGBTfobia para sensibilizar a população dos municípios, em 22 municípios, gestores públicos, porque um estado que já tem uma lei de uso não social, nós precisamos sensibilizar as pessoas a encarar o sujeito LGBT como um sujeito também de direito, que não quer privilégios e merece respeito. Muito obrigado. Giovanni. Então, quero agradecer a Tribuna Livre, agradecer ao Tião pelo convite. Acho que o debate aqui foi muito bom. Como o Giovanni colocou aqui, daria um mês, um ano inteiro para discutir, inclusive fragmentar o debate racial da homofobia, comunidade LGBT, sobre vários aspectos, educação, saúde, o acesso, a cultura, a oportunidade. E colocar assim, que eu acredito que a única forma de superar o racismo, o machismo, o capitalismo,
não é o nosso sistema capitalista, ele reafirma isso. Porque ele fragmenta a sociedade em classes. E quando ele fragmenta a sociedade em classes, ela impõe dentro dessa classe o racismo, o machismo, a homofobia. Então, assim, é um debate importante que temos que fazer no dia a dia. Não é um debate relacionado a uma lei ou a uma data específica. Nós temos que, de fato, superar o sistema do qual todos e todas têm a oportunidade a participar, a ter acesso ao trabalho, à educação. E a forma é construir no dia a dia, debatendo e participando. Eu acho que a tribuna que ela oportuniza, inclusive após hoje, final de semana, todo mundo vai ter em casa uma mesa farta para debater também, né? E com isso nós terminamos o Tribuna Livre. Gostaria de agradecer o Germano Marino, que é presidente do Fórum de ONGs LGBTs do Acre, e o Giovanni Clay, que é do Movimento por Universidade Popular. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Tá? Estou sempre aqui à disposição para outros debates. Agradecer ao Muniz, Narciso, desejar a você uma excelente noite, obrigado pela companhia e nós voltaremos na próxima sexta-feira, se Deus quiser, com mais um Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Uma ótima noite, bom final de semana e até a próxima semana. Uhum.